Pessoal, tudo bem? Então, eu estou montando esse vídeo para ajudar vocês com a compreensão e a resolução das atividades, né, da quarta semana aí de matemática do PET 3, que vai trabalhar a questão de razão e fração, problema envolvendo razão e fração. Então, nós estamos aí, o PET 3, semana 4, matemática, sétimo ano, né, e aí nós vamos iniciar a semana 4. Então, situações, problema com razão e fração. Primeira coisa, grandeza. O que é grandeza? É uma relação numérica estabelecida com um objeto. É tudo aquilo que a gente pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. Então, assim, a altura de uma árvore, o volume de um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães, né? Entre vários outros, aí a gente pode denominar como sendo grandezas. Então, e razão? Razão é a divisão ou a relação entre duas grandezas. Então, a razão ela pode ser representada por um quociente A sobre B. Então, uma razão é a divisão entre essas duas grandezas, certo? Até aqui? Então, vamos pegar um exemplo. No treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Ela está em um bom dia. Para comparar o número de saques que deram, certo, com o total de saques de Cláudia, podemos usar uma fração. O número de saques deram certo, 9. Quantos saques que ela fez? 10. Então, nesse caso, o número obtido mostra o rendimento de Cláudia nos saques. Exemplo 2. Em um concurso, 240 candidatos disputaram 120 vagas. Vamos comparar esses dois números, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Se eu dividir 240 candidatos para 120 vagas, nós dizemos que há 2 candidatos para cada vaga, ou que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Dividindo o número de vagas pelo número de candidatos, o que nós temos? 120 está para 240. Você divide isso tudo por 120, quer dizer que 1 está para 2. Quer dizer que a razão, dizemos que para cada vaga há 2 candidatos, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Assim que a gente lê. Então, nós temos uma razão assim, ó. A razão A sobre B, ou A dividido por B. Lembra-se, razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. O A é o que a gente chama de antecedente, e o B é o que a gente chama de consequente. Você pode colocar em forma de fração ou em forma de divisão mesmo. Aí o primeiro número, que é o antecedente, e o segundo número, o consequente. Como que eu escrevo isso na forma decimal? Então, eu quero lá, 15 oitavos. Aí, ela é uma expressão fracionária. Eu quero transformar isso numa expressão decimal. O que eu faço? Eu faço 15 dividido por 8. Olha lá. 15 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Para 15 sobra 7. Eu não posso dividir 7 por 8. O que eu faço? Põe a vírgula, abaixo um zero, vira 70. 70 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. Para 70 sobra 6. Eu não posso dividir 6 por 8. Abaixo um zero. Virou 60. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, sobra 4. Abaixo, outro zero. Virou 40. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a expressão 15 oitavos equivale a 1,875. Essa é uma expressão decimal. Tanto a expressão fracionária quanto a expressão decimal nós chamamos de número racional. Então, olha o exemplo. Considerando que um ciclista leva 2 horas para percorrer 43 km, qual foi sua velocidade média nesse percurso? Então, nós vamos ver a velocidade média em quilômetros. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo, certo? Então, a velocidade, ele gastou 43 km, ele gastou 2 horas. Então, eu vou fazer 43 dividido por 2, dá 21,5. Então, a velocidade média do elemento também é dada em razão entre as duas grandezas de espécie diferentes, então a distância percorrida e o tempo. Então a velocidade ali é 21,5 km por hora, tá? Razões escritas na forma percentual. Toda razão A está para B, na qual B igual a 100, pode ser escrita facilmente na forma percentual. 30% é 0,30, que é igual a 30%. Então, 30 centésimos, forma fracionária. Apareceu 0,30, forma decimal. 30%, forma percentual. Uma razão escrita na forma percentual pode ser representada também na forma fracionária e na forma decimal. Então, 35% é 35 sobre 100, você divide isso tudo por 5, fica 7/20, forma fracionária.
35 por 100 é 35 sobre 100, que é igual a 0,35, forma decimal. 160% é 160 dividido por 100. Você pode dividir tudo isso por 20, então vai ficar 8/5, forma fracionária. 160%, 160 sobre 100, que dá 1,60 na forma decimal, ou 1,6 também na forma decimal. Dois casos como podemos representar uma razão A e B na forma percentual. Então, no primeiro caso, o consequente é um fator natural de 100. Exemplo, o meio. É uma coisa que você fazer. 50 sobre 100, que é igual a 50%. Você arruma um jeito de você colocar o denominador como 100. Então, se é um meio, por quanto que eu tenho que multiplicar o numerador para ele virar 100? Tem que ser por 50. O que eu multiplicar o numerador, eu vou multiplicar o denominador. Certo? O consequente B não é um fator natural de 100. Por exemplo, 3/8, que é igual a 0,375. Por que chegou aí? Então, vamos ver. 0,375 sobre 100. Aí ficou 3 casas decimais. Eu quero multiplicar isso para eu jogar, meu denominador tem que ser 100. Então, 0,375 vezes 100 sobre 100. Então, vai dar 37,5% sobre 100, que é 37,5. Aí vem as atividades. Leia e resolva todas as situações e problemas. Sabrina, Pedro, Maria e Alice, Mariana e Alice estão participando de um jogo dividido em 2 etapas, em que o vencedor é o participante com a maior soma de pontos. Nessas etapas, na primeira etapa, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 4 pontos, Mariana 8 pontos e Alice 4 pontos. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, olha lá, participantes, Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. A Sabrina fez 6 pontos, o Pedro fez 4 pontos, a Mariana fez 8 pontos e a Alice fez 4 pontos. A letra A é isso. Aí vem a ler. Fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina, como representar a razão dos pontos de Alice e o ponto de Sabrina? Alice não fez 4 pontos. A Sabrina não fez 6, então 4 está para 6. Só isso. Olha assim. Represente a razão entre o número de pontos de Pedro e o número de pontos de Mariana. Mariana fez 4 e o Pedro fez 4 e Mariana fez 8. Então 4 está para 8. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos. Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Monte uma tabela. Né, lá. Então a Sabrina com 6 pontos, o Pedro com 19, a Mariana com 9 e a Alice com 12. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre as quantidades. A Sabrina fez 6, o Pedro fez 4. Então, 6 está para 4. Represente a razão entre o número de pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. A Mariana fez 9 e a Alice fez 12. 9 está para 12. Monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, aí você teria que somar. Quanto que fez na primeira etapa, quanto que fez na segunda. Somando, a Sabrina fez 12 ao todo, o Pedro fez 13 ao todo, a Mariana 17 e a Alice 16. Então, quem fez mais pontos foi a Mariana. Então, ela é a vencedora do jogo, certo? Leia o contextual que segue e faça o que Sabrina pede. Agora é sua vez. Elabore situações, problema envolvendo razão e fração, com números positivos e negativos. Você vai inventar, você vai formular. Detalhe é que no enunciado falou elabore situações. Quer dizer que é de 2 para cima. Uma só é pouco, porque falou situações. Então eu vou te pedir para você elaborar 3 situações, certo? Marcela foi ao mercado com uma lista de compras que constava 2/3 de quilo de limão, 3/2 de quilo de manga e 5/3 de quilo de maracujá. Tenho dificuldade em entender e calcular a minha conta do mercado. Me ajude, por favor. Então lá está os preços, tá vendo? Então vamos lá. O que são 2/3 do quilo de limão? Então 2/3 do quilo de limão, em números decimais, então é 2/3 é 2 dividido por 3, que vai ficar 0,666 e não tem forma disso, é periódica. Certo? Na letra B, ó. O que são 3/2 do quilo da manga em números decimais? Então é 3 sobre 2, que dá 1,5. O que são 5/3 do maracujá em números decimais? 5/3. 5 dividido por 3, que vai dar 1,6666.
Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de limões? Então é 0,66 vezes 3,99. Eu digo isso, lá naquela tabela. Certo? Aquela tabela que foi dada lá, que tem aquele desenho, fala que o quilo de limão é 3,99. Então isso dá 2,6599, que chega então, é mais próximo de 2,66 reais. Quanto que a Marcela vai pagar por essas mangas? 1,5 vezes 5,99, dá 8,985, está muito mais próximo de 8,99. Quanto Marcela pagará em reais por essa compra de maracujás? 1,66 vezes 5,99 dá 9,9833, que no caso 9,98 reais. Quanto Marcela pagará no total para o mercado? Então você vai somar os limões 2,66, mais as mangas 2,89, mais os maracujás 2,98, num total de R$ 21,63. Então agora é você que vai elaborar as situações problema envolvendo fração da parte inteira, como foi feita na atividade de situações, logo de 2 a 3, tá bom? Então, Charles dizia, Charles Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. Quando estiver se sentindo exausto, cansado, respire fundo, puxe forças para seguir com ainda mais disposição. Nessas horas é que damos um passo adiante e o universo se renova. Não desanime. Faça a devolutiva das atividades e garanta a sua participação. Por favor. Aí tem as referências, que é o plano de estudo, né? Tutorado, bom trabalho. Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder para vocês. Beijos, tchau, fiquem com Deus e cuidem-se.